Então, a partir de agora, como nós recebemos muitas perguntas, nós vamos agora respondê-las. Vamos ler um pouquinho de ensinamento para tentar encontrar, né, uma forma de aprofundar o nosso conhecimento dos ensinamentos, aprofundar nosso nível de consciência, expandir essa consciência, elevar essa consciência, para que a nossa dedicação fique cada vez mais efetiva, que a gente cumpra a nossa missão com maior eficácia e que a gente possa alcançar cada vez mais o objetivo final que Deus desejou para cada um de nós, que é uma qualificação superior, uma qualificação divina, em que todos possam viver em harmonia e se tornarem habitantes do reino do céu na terra. Então vamos lá. Bom, primeira pergunta. Sobre o estudo do Yukon, de que maneiras no mundo da matéria elevar o Yukon? Então aqui eu vou trazer primeiro um ensinamento de Meixo Sama. É necessária a elevação espiritual da pessoa cuja possibilidade de ser aumentada pode advir de sua própria dedicação na obra de Deus. Por meio dessa prática, suas nuvens espirituais diminuirão, seu espírito se tornará mais leve, o que facilitará a sua subida, a sua elevação, que inclusive também será acompanhada por aqueles com os quais ela tem afinidades. Mais uma vez, verificamos que tudo depende de nós mesmos, pois desgraças e sofrimentos só surgem quando o espírito carrega o peso de muitas máculas. Quando uma pessoa ingressa na fé, o seu Yukon se eleva automaticamente e começa a irradiar mais luz. Mas, caso haja impurezas no corpo físico, este também deverá ser purificado para acompanhar a evolução da própria alma. Então aqui, Meixo Sama ele fala a dedicação, certo? Que essa dedicação produz a própria elevação. Por quê? Porque ela purifica as nuvens que estão envolvendo, que estão abafando. O reverendo usava muito esse termo porque existe esse termo no ensinamento original em japonês, abafar. A alma está abafada. O que é esse abafado? Aquela pressão, né, que a gente às vezes sente num dia muito quente, muito úmido, aquele abafado, parece que a gente perde até assim a facilidade de se movimentar, né? Então, essas nuvens espirituais, essas máculas, elas deixam essa sensação no nosso corpo espiritual e o nosso Yukon não consegue se elevar, não consegue expandir, não consegue, como ele disse aqui, brilhar intensamente. Então é necessária essa limpeza, e a limpeza ela vem naturalmente quando a gente dedica, quando a gente lê ensinamento, quando a gente faz oração. Já falei anteriormente para vocês, procurem ir na frente do altar e fazer uma série de orações. Começa a lacrimejar, a gente começa a bocejar, parece que estala alguma coisa na cabeça, a gente começa a se sentir mais leve, parece que até a vista fica mais assim, fácil de enxergar, né? Sai aquelas nuvens que estavam turvando a nossa vista. Então, elevar o Yukon enquanto a gente está vivo é através da própria dedicação, da própria limpeza do corpo espiritual. E aí Meixo Sama fala, pela lei da identidade do espírito com a matéria, vai acontecer também a purificação no corpo físico, para um acompanhar a elevação do outro. Tá bom? Tem um ensinamento em que Meixo Sama fala que a principal forma realmente de elevar o Yukon é a prática da virtude, ou seja, práticas virtuosas para os outros, para a sociedade e para o mundo. Ele coloca os três pontos: para o próximo, para a sociedade, para o mundo. Então,
A gente tem que ter isso em mente, né? O que eu estou fazendo está só me beneficiando? Lembram que a gente já estudou, né? No ensinamento, naquele estudo sobre a sorte, no estudo sobre a eficácia da oração. Todos esses estudos nos mostraram que quanto mais ampla é a nossa vontade de ajudar, muito mais força ganha essa ferramenta de auxílio. Então, isso aí é algo que a gente já vem, né, há tempos, repetidas vezes, vem vendo, a gente consegue ver, observar esse ponto tão destacado, que é a ajuda, quanto mais ampla, mais ela tem um resultado positivo e efetivo. A Meixo Sama destaca também ministrar Jorei e encaminhar as pessoas para a fé, como práticas muito, muito eficazes para a elevação do Yukon. Seguinte, a existência terrena corresponde ao Yukon, retornando ao mundo espiritual, o Yukon será o mesmo? Olha, é assim. Não é a existência terrena que corresponde ao Yukon. Enquanto nós estamos vivos, neste mundo, nós temos um corpo material e um corpo espiritual. A gente não tem um corpo espiritual só quando a gente é habitante do mundo espiritual. Eu estou aqui viva, o que faz o meu corpo? A gente já leu até anteriormente, Meixo Sama fala. A força motriz desta matéria é o espírito. Sem o espírito, imediatamente isso vira um corpo morto, inerte, completamente sem vida, muda o estado químico dele e imediatamente ele entra em decomposição imediatamente. Não é que ele entra depois de dias aquilo fica aparente, mas é imediato. Seca o sangue, seca todo o fluido do corpo, ele já endurece, ele já esfria e já passa. Então, quer dizer, o que é isso? Não aconteceu nada na matéria, né? Algo rompeu aquele fio que liga o espírito com o corpo e ele deixou de ter vida, mas o espírito continua vivo. E esse Yukon, em que ele se encontra agora como um espírito habitante exclusivamente do mundo espiritual sem um corpo, é o mesmo que ele estava quando ele estava vivo. Por isso o reverendo ele falava muito, ele repetia muito. Muito importante é o momento da morte. Se você na hora da morte se desespera, você lembra de coisas tristes, você tem mágoa, tudo isso pesa o seu Yukon e, consequentemente, quando você não tem mais o corpo físico, é essa energia, essa vibração do Yukon que vai determinar o nível do mundo espiritual que você vai se tornar um habitante. Então, a existência terrena, enquanto vivos, nós temos um corpo material, um corpo espiritual que já está numa vibração de uma das 180 camadas do mundo espiritual. E o reverendo também usava um exemplo, né? Para vocês entenderem o espírito, ele falava observar a própria mão. A mão tem uma palma, né? Que ela faz movimentos, ela tem o tato, ela tem certas ações, mas quem comanda mesmo não é a palma que determina, as ligações nervosas que determinam os movimentos, que determinam, é tudo aqui, olha, vem por trás, vem pelo dorso, todas as ligações passam aqui. Aqui ela só é ao segundo plano, é a consequência. E o reverendo falava que assim funciona o corpo físico e espiritual. A palma corresponde ao físico e o dorso corresponde ao espírito. Então, quem comanda é o espírito. Na hora em que você morre, a palma para de ter totalmente função. Mas aqui continua, o espírito continua, ele continua vivo, ele vai continuar a sua existência até que haja a determinação para ele nascer novamente. Então, a nossa vibração, a vibração que ela é consequência do que eu penso, do que eu sinto, do que eu plantei, do que eu estou plantando para o futuro, do que eu plantei no passado, estou colhendo hoje, o que eu estou plantando hoje para colher no futuro. A soma de todos esses fatores determina a vibração do meu Yukon.
Conforme a vibração se torna mais rápida e rarefeita, mais elevado o meu Yukon. Conforme a vibração se torna mais lenta e densa, mais baixo o meu Yukon. Então, todos aqueles exercícios que a gente vem estudando para tornar uma vibração melhor, para elevar a vibração, tudo isso também, se vocês forem lá e ver novamente o tema, o que foi abordado, tudo isso serve como auxílio para elevar a vibração do nosso Yukon, tá bom? Seguinte, os milagres que acontecem elevam o nosso Yukon da matéria? Então, não tem o Yukon da matéria, só tem o Yukon do nosso corpo espiritual que se reflete no corpo físico. O espírito precede a matéria. Então, se o nosso estado espiritual tá com uma vibração excelente, isso vai se refletir no campo material, não só no nosso corpo, como tudo ao nosso redor. Todos os fatores materiais ao nosso redor. No ensinamento que Meixo Sama fala sobre o Yukon, por exemplo, ele fala que até mesmo para escolher uma casa, uma moradia, depende do seu nível do Yukon, se você vai encontrar uma casa boa ou não. Se você está numa vibração boa, você não precisa escolher muito. Você vai ser direcionado para uma boa moradia, que tem uma boa vizinhança, que não vai surgir problemas, que não vai dar infortúnios. Se o seu Yukon está ruim, mesmo que você procure e você faça todas as análises, você vai acabar encontrando uma casa que vai, no futuro, surgir vários problemas com o vizinho, problemas de manutenção, uma rua que, de repente, vai mudar totalmente a configuração. Então, o Yukon, ele realmente influencia tudo ao nosso redor, no sentido de atrair, não que ele produz. O Yukon não produz, o Yukon atrai. Então, ele atrai a sorte, ele atrai um bom emprego, ele atrai um bom caminho. Não sei se já aconteceu com vocês, de às vezes, errou uma rua, aconteceu algo inesperado, mudou de planos de última hora e no final aconteceu uma coisa muito melhor. Ou vice-versa, no final deu tudo errado, né? Tudo isso é determinado pelo nosso Yukon, é esse Yukon que vai determinar a sua escolha. Interessante isso, né? A gente não consegue ter a noção de como isso é, ao mesmo tempo sutil, ao mesmo tempo determinante. É preciso. Ele é assim, minúsculo do minúsculo, fração de segundo, ele é preciso. Não tem nada fora dessa determinância. Então, aqui, os milagres que acontecem elevam o nosso Yukon. É assim, olha, o milagre, ele acontece com a conexão com o sagrado. Não é o nosso Yukon que produz o milagre, né? Não é o nosso Yukon que vai determinar o milagre, né? Quando a gente tem um Yukon mais elevado, muito mais fácil acontecerem as ocorrências milagrosas, mais fácil a gente receber graças, né? Porque ele já é uma consequência de a gente ter mérito, de a gente estar ligado com Deus. É tudo uma rede, é uma conexão infinita, né? Então, um Yukon elevado é muito maior a probabilidade de milagres acontecerem, né? Mas, por exemplo, a gente vai até ver numa outra pergunta, todo tempo acontecem milagres e graças divinas, ambos possuem o mesmo significado? Então, aqui a gente vai ver, né? O milagre, o que ele é por definição? Um milagre é um acontecimento ou um feito surpreendente que não é explicado pelas leis naturais. É um acontecimento fora do comum. No ensinamento, Meixo Sama fala: a palavra milagre indica a ocorrência de um fato que transcende as leis da grande natureza.
É algo, portanto, impossível de acontecer quando analisado a partir de um conceito materialista que se baseia numa visão superficial dos fenômenos naturais. Então, o que um milagre, né? O que a própria palavra nos mostra? Ele é uma ocorrência que ele está acima de uma possibilidade de algo explicado pela ciência, pelo mundo material, pela lógica humana. Ele é acima. Então, ele é realmente a atuação, né, do mundo divino. Isso é que gera a possibilidade de um milagre. Então, por isso eu disse, não é o nosso Yukon que produz o milagre. Mas, para a gente também entrar nessa possibilidade, né? Nessa área de alcance de um milagre, se o nosso Yukon está muito baixo neste momento, é necessário uma bagagem, como o reverendo Hiroki usa muito essa palavra, lastro, um embasamento, né? Uma justificativa. Então, talvez lá atrás, em vidas passadas, a gente tenha algum mérito para nesta vida a gente estar numa situação bem difícil, né? Nosso Yukon cheio de lamúrias, de tristezas, de desânimo, falta de fé, mas por esse mérito, ou até mesmo por mérito de algum ancestral que tenha uma qualificação superior, né? Como o Mestre fala, às vezes o antepassado foi para o mundo espiritual, os descendentes continuam fazendo oração e esse, né, antepassado ele recebe graças, ele melhora, né, a qualificação dele, vários fatores, né? Então, a pessoa está com esse Yukon lá embaixo, ela mesma está bastante perdida, mas por uma interferência especial, ela é merecedora desse milagre que pode modificar a vida dela no sentido, qual é o sentido? Por favor, nunca pensem que um milagre muda a nossa vida no sentido material, né? Ele vai mudar porque vai despertar a pessoa para a consciência da existência de Deus. Ele vai mudar porque vai mudar a visão da pessoa em relação à própria vida, em relação a esse contato com o divino. Isso é que muda verdadeiramente a vida de uma pessoa. Eu, infelizmente, sou testemunha de pessoas que eu vi mesmo, constatei milagres assombrosos na vida dessas pessoas e algumas delas afastaram-se da fé, né? Muito triste falar, inclusive, pessoas que se afastaram porque não viam progresso materialmente falando, nos seus recursos materiais. E o milagre de ter obtido nova vida foi esquecido. Então, o milagre, ele vem por uma interferência especial, uma ocorrência especial, para mudar a vida da pessoa nesse sentido, da consciência, do entendimento da presença de Deus, do entendimento da sua missão, o que você veio aqui fazer neste mundo, né? Isso é muito importante a gente entender. Meixo Sama fala o seguinte: Deus está querendo recompensar rapidamente tamanho fervor e dedicação, trazendo a uma pessoa inúmeras graças. Mas, tal como um vaso que precisa ser limpo para receber as flores, também o recipiente humano deve purificar-se para fazer jus às bênçãos de Deus. Portanto, nessa circunstância, se o religioso for capaz de suportar com paciência todo o processo de purificação, receberá no final graças acima de qualquer expectativa. Então aqui, Meixo Sama reforça essa ideia de que a graça só é possível quando não há muita impureza. Quando a gente está muito envolvido por impurezas, não alcança, não conecta com esse canal especial de recebimento de graças. Não é que Deus não quer conceder, mas ele fala, se o vaso está sujo, não adianta.
Se tem sujeira, você põe coisa lá, vai estragar, vai sujar, vai apodrecer igual. Tem que limpar primeiro, viu? Bom, seguinte. O Yukon, para se tornar mais leve, ele independe das máculas e toxinas, ou ele depende das máculas e toxinas eliminadas? Sim, conforme a gente já leu, essa eliminação de máculas e toxinas é essencial para a elevação do Yukon. Ele traz como consequência a elevação do Yukon. Não tem como elevar sem essa limpeza. Quanto mais impurezas, mais pesado é, mais denso, mais pesada é a vibração do seu Yukon e ele fica num nível de maior sofrimento. Tendo em vista a missão que Meishu Sama deu para cada um de nós, como distinguir o trabalho material e espiritual do ser humano aqui na Terra? Bom, é assim. Meishu Sama, Deus deu para cada um de nós uma missão, um dom especial, né? Mas ele deu para toda a humanidade em geral evoluir. Essa é a missão do ser humano, de todo ser humano, evoluir para atingir uma qualificação divina, certo? Então, quando a gente entende isso, a gente não precisa ficar preocupado assim com o formato, minha missão é ser marinheiro, minha missão é ser florista, minha missão é ser mãe, minha missão é ser... Não, isso é um acompanhamento. Ele prova disso é que em cada renascimento a gente nasce totalmente diferente. Umas vezes nasce homem, outra vez nasce mulher, outra vez nasce ocidental, outra vez nasce oriental, outra vez nasce, sei lá, bem diferente. Eu sei que é bem diferente. O reverendo falava que todos nós já nascemos praticamente em todas as funções humanas. Então, a missão mesmo, individual, é algo que a gente descobre no decorrer da própria vida. Então é importante ler ensinamento, tá sempre aprofundando, aprimorando o Tie para você ter a percepção verdadeira de cada, em cada momento, a missão para você mesmo. Agora, o que é muito importante entender, como ela falou, o trabalho material e o trabalho espiritual. O que é essencial entender? Se o trabalho espiritual ele pode trazer evolução, mesmo que ele não seja, muitas vezes, mesmo que ele não seja acompanhado do lado material. Então, você fazer uma dedicação, fazer um aprimoramento para você mesmo, no sentido espiritual, Dedicação espiritual que a gente aprende, a oração, a leitura do ensinamento, a prática da virtude oculta, Todo esse tipo de dedicação, ele é muito mais espiritual do que material, certo? Mesmo que ele não venha acompanhado, você fazer orações para outras pessoas, você não está fazendo propriamente um serviço braçal, um serviço com o seu corpo físico, Você está usando muito mais a sua energia espiritual. Então, mesmo que essa missão espiritual, essa dedicação espiritual não seja acompanhada da matéria, ela dá resultado, ela é eficaz. O contrário não acontece. Desempenhar uma missão material, se esforçar materialmente, dedicar bastante na parte material. Se não tem a parte espiritual, não é eficaz, ela é pouca duração. E o que isso significa? Você estuda, você se aprimora, você faz cursos, você corre atrás, você batalha no sentido físico, mas você não melhora o seu Yukon, você não melhora o seu nível espiritual. Aquelas máculas impedem a sua evolução, elas impedem o seu avanço. Então, o trabalho material necessariamente precisa ser acompanhado do trabalho espiritual. E o trabalho espiritual é eficaz em evoluir a parte nossa, a nossa alma, mesmo que ela não seja, em alguns casos, acompanhada da parte material. Tá bom?
Seguinte, quando a consciência está nublada, a alma fica nublada também? Partícula divina não ocorre, na partícula divina não ocorrem nuvens? Ela é sempre pura? Bom, então aqui nós temos duas coisas para entender. A consciência, ela é, de uma certa maneira, a expressão do nosso estado da alma. Quando a sua alma, ela está muito encolhida, ela está envolvida por impurezas, como o Meixo Sama fala, ela não vai ter uma consciência ampla, ela vai ter uma consciência distorcida, ela vai ter uma visão distorcida do mundo, né, dos conceitos, ideias invertidas, vai ser facilmente enganada pelo negativo. Então, a alma nublada, ela consequentemente vai trazer uma consciência nublada, uma consciência distorcida, não vai conseguir atingir o ponto focal das coisas, não vai conseguir desenvolver bem, né? E ter escolhas que conduzam ao bem. Então, é um estado espiritual, na verdade, bastante perigoso, né? A partícula, como ela perguntou, né? Ela é sempre pura. Meixo Sama fala o seguinte: o jorei purifica de fora para dentro, buscando atingir a partícula divina, e vai limpando o caminho até atingi-la. Já a leitura dos ensinamentos faz o caminho inverso, limpa de dentro para fora, explicando melhor, a partícula divina, isto é, a própria luz, quando está encoberta por impurezas, influencia a alma. É o que ocorre quando se diz que a alma está dormindo ou que está nublada. Nessas circunstâncias, ao lerem os ensinamentos, a alma desperta e a escuridão desaparece de dentro para fora. A partícula divina encontra-se no interior de cada um de nós e, portanto, é absolutamente pura. Com isso, possibilita ao homem mau despertar para o bem, por qualquer motivo que seja. A sua alma acorda, cresce, como também ocorrem mudanças em tudo ao seu redor. É assim, a alma muda de tamanho, podendo ficar maior ou menor. Mas é preciso conservá-la acordada para podermos sentir a luz de Deus. Então, aqui ele fala quando a alma acorda, né? Quando ela está encolhida, ela está envolvida por nuvens, está adormecida, tudo isso, ela é esse estado que eu falei, um estado espiritual perigoso. Você não tem discernimento, você não tem uma boa conexão, a sua vibração está bem baixa, né? Quando a alma acorda, ela cresce e isso produz as mudanças em tudo ao seu redor. Tudo. Por que acontece isso? Porque ela vai ter discernimento, ela vai se ligar com as coisas boas, ela vai buscar as coisas boas, ela é guiada pela própria luz. É como você acender uma lanterna, ela ilumina o bom caminho, não é isso? A sua alma, estando desperta, estando menos envolvida por essas nuvens, ela mesma te direciona para a luz. Bom? Seguinte. Como ajudar pessoas que estão ainda muito apegadas às lamúrias e reclamações? Como ajudar as pessoas a elevar o seu nível espiritual? Olha, aqui tem um ensinamento que Meixo Sama fala o seguinte: para que Deus conceda a graça de o espírito ficar mais leve, é preciso que outras pessoas sejam salvas. Na falta dessa virtude, a eliminação das máculas dessa pessoa se dá por outro processo, pelo sofrimento que corresponde a outra forma de purificação. Infelizmente, como a gente viu, né? A sair desse nível de infelicidade só acontece com a elevação do Yukon, com a elevação do próprio nível espiritual.
E a elevação do próprio nível espiritual, que o Mirsama fala, a maneira mais fácil é a prática da virtude, a salvação, encaminhar as pessoas para a fé, como a gente leu, logo nas primeiras perguntas, encaminhar a pessoa para a fé, ministrar o jorei, praticar a virtude pelo próximo, pela sociedade, pelo mundo. Normalmente, essas pessoas muito apegadas às lamúrias e reclamações, elas não querem fazer o bem, elas não estão nesse nível ainda de querer fazer o bem, elas querem receber, e quando elas não recebem o que elas esperavam, aí elas passam a reclamar, a culpar os outros, culpar parentes, sociedade, culpar o Estado e infinitamente reclamando de tudo. É muito difícil. Isso é uma missão, assim, praticamente impossível, porque a gente, na verdade, se a gente refletir bem mesmo, profundamente, sobre cada um de nós, nosso interior, como é difícil mudar o próprio nível, como é difícil a gente sair, porque é assim, olha, o nível, ele é determinado pela sua vibração, por aquilo que você produz ao seu redor, o que você pensa, o que você sente. Você acorda de manhã, como que você acorda? Seu primeiro pensamento é de agradecimento ou é de lamúria? Seu primeiro pensamento é, ai, que maravilha, vou levantar e vou trabalhar. Ou é, ai, como eu queria ficar mais na cama, ai, não aguento mais, ai, tô cansada, ai, todo dia a mesma coisa. Pensa, né? Isso já, se você consegue fazer essa primeira análise, no primeiro segundo que você acorda, você já consegue enxergar seu nível espiritual. Tá bom, aí você enxerga seu nível espiritual. Você acha que só de enxergar no dia seguinte você vai acordar e vai já conseguir ter mudado? Mudou instantaneamente? Não muda. Muda instantaneamente. Essa mudança ela é muito gradual e ela necessita de trabalho contínuo, de esforço diário. Então, mudar o nosso próprio nível espiritual é uma maratona. Mudar o nível de alguém é impossível, pode esquecer, não tem como. Você pode ajudar sim, fazendo orações para ela receber mais luz no espírito, para ela gradualmente ir obtendo mais força, para ela, ir recebendo esse alento divino. Quem sabe, pela sua oração, ela tem méritos, e esses méritos, eles se sobressaiam, ela receba uma intervenção divina, Isso é a nossa parte. Não é que eu quis falar para você que é impossível, desiste. Não. Nossa parte, como dedicante, como alguém que quer servir a Deus, a gente quer servir ao bem da humanidade, a gente tem essa ferramenta. Mas a gente não... O que eu quis dizer impossível é para você não ter apego. Minha força, com a minha força eu vou fazer, vai acontecer isso e vai melhorar. Não, não é assim. A gente não pode ter apego, a gente não tem que querer fazer do nosso jeito, a gente tem que fazer do jeito que Meixo Sama ensina, se empenhar da melhor maneira possível, e existe aí uma lei que chama o tempo certo daquela pessoa, de juntar os fatores que vão abrir para ela essa nova visão. Mas não desista, porque essa é a nossa missão, continuar firmes na nossa missão de orar pela humanidade, orar pelo próximo, pela sociedade, pela humanidade. Tá bom? Uma coisa que você pode fazer, eu até tinha anotado aqui, é, se for possível, sem ter apego, convide-a para receber jorei, convide para ler ensinamentos, convide para, se possível, ir na igreja, assistir algum culto, assistir às orações que a gente transmite diariamente. Tudo isso são formas, de a pessoa ir gradualmente recebendo a luz, mas isso é sem apego. Seguinte, sobre o estudo com o tema Poder da Oração, Fé ou Ciência. A pessoa assistiu e ela teve a iniciativa de desafiar a si mesma. Fazia diariamente 50 orações a Matsunorito antes de dormir por 30 dias. Essa é uma missão linda, viu? Empenho, parabéns.
A experiência foi maravilhosa e houve um fato curioso que aconteceram diversas experiências espirituais, ministrando jurei, encaminhando pessoas, fazendo orações nos sonhos. Então ele fazia as orações antes de dormir, aí sonhava que estava dedicando. Olha que delícia! Tentei fazer também com a oração Zengen Sandi, mas infelizmente não consegui chegar a 30 dias. Mas continuarei me empenhando. Então, parabéns. Essa iniciativa é maravilhosa, ela é maravilhosa em muitos sentidos, né? Um deles é que a Matsu no Rito é a oração da purificação, então com certeza você limpou muitas nuvens do seu corpo espiritual, né? E isso permite a elevação do Yukon, o que permitiu que você dedicasse até mesmo em sonho. Esses sonhos não devem ser desprezados. Com certeza você realmente estava atuando com o seu corpo espiritual nesse momento, que é perfeitamente permitido, é totalmente possível, né? Então, fique firme nessa prática. A oração Zengen Sandi, ela é um pouco diferente a função dela. Enquanto que a oração Amatsu no Rito purifica, a oração Zengen Sandi, ela constrói, ela cria o mundo divino aqui ao nosso redor, né? No nosso nível espiritual. Então, o reverendo também dizia, ela é uma oração mais difícil de você manter. Tem uma aula dele em que ele fala sobre essa questão, que durante muitos anos nem conseguia fazer essa oração diariamente no culto vespertino. Então, ele fala que ela necessita de um maior empenho espiritual, de fato, né? E eu tenho certeza que você vai adquirir força, vai conseguir. Uma sugestão, se você me permite, talvez não precise fazer as 50 Matsu no Rito, diminui um pouquinho, né? Distribui esse tempo entre as duas orações e observa, vê o que acontece. Mas eu acho que você já tá muito bem nessa sua prática, viu? Fica firme. Uma pessoa fez um comentário, né? Ele gostou bastante da orientação do reverendo sobre a prática da oração e a gente tem já esse relato, né? Para complementar esse relato dessa pessoa que fez essa meta de fazer diariamente um monte de oração, bastante vezes e teve um lindo resultado, né? Então eu quis trazer esse comentário mais por causa disso, para enfatizar o resultado efetivo, né, dessa prática, que essa prática nos proporciona. E por último, a última pergunta é legal, por quê? Vou falar por que ela é legal. A pergunta é a seguinte: quais as leis divinas da natureza e suas causas na vida e visão humana? Por que eu achei muito legal? Agora eu vou falar uma coisa, um spoiler. Essa pessoa que perguntou, ela entrou numa sintonia muito legal com o nosso estudo. Por quê? A gente está preparando a próxima sequência, nosso próximo série, né, de um tema com vários dias, com vários encontros, que são as leis divinas. E a gente já começou 2 semanas atrás, preparando todo o material, já estamos reunindo tudo isso. E essa pessoa acho que entrou nessa sintonia e veio com essa pergunta. Então, eu vou falar mais ou menos as leis, mas eu não vou abordá-las e não vou responder isso, porque a gente vai iniciar o nosso estudo e eu vou guardar essa pergunta para a gente ir entendendo conforme vai vendo as leis. Então a gente tem no Evangelho do Céu, volume 2, a enumeração dessas leis. A lei da purificação, a lei do tempo certo, a lei da ordem, o espírito precede a matéria, causa e efeito, lei da harmonia, lei da inversão, lei da identidade do espírito e a matéria, lei dos efeitos contrários,
lei da sintonia e da afinidade. Olha quanta lei divina que Meixo Sama abordou e o reverendo reuniu no Evangelho do Céu, volume 2. Então, é assim, olha, eu vou sugerir, quem tiver o livro em casa, por favor, já faça essa leitura desse capítulo, As Leis Divinas. A gente está trazendo mais material para a gente estudá-las e ver justamente essa questão colocada. As causas, o que essas leis causam na nossa vida, na visão humana. Tá bom? Não fique chateada que eu não respondi. Vai ser um material bastante legal e olha, parabéns, você está bem sintonizada com o nosso estudo aqui, nossos fótons emitidos dos nossos estudos estão chegando longe. Tá bom? Gente, falei demais hoje, né? Mas foi legal porque a gente pegou uma parte linda que foi a historinha de Canon e depois tivemos a oportunidade de estudar juntos todas essas questões colocadas. Então, eu agradeço bastante a participação de todas e desejo uma excelente semana. Tá bom? Muito obrigada.